Bom, parece que estamos novamente no ar. Nós pedimos desculpa pelo que sucedeu, mas já percebeu que esta aplicação, por muito boa que seja, tem estas limitações, que é quando existe muita gente pendurada na aplicação, acontecem coisas destas. Mas dizia eu, quando eu interrompi há bocadinho, estávamos aqui a colocar algumas questões sobre a parte política. Eu estava a perguntar ao Joaquim o que é que ele achava do comportamento do Presidente da República, que estava muito desaparecido e agora parece que fala dia sim, dia não. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, colocar-lhe outra questão, que é: concordam com a renovação do estado de emergência nos próximos 15 dias? Joaquim. Bom, o estado de emergência foi a decisão espetacular de que o poder político se serviu para dizer à sociedade que estava a fazer alguma coisa. É evidente que não está a fazer nada, porque apenas mandou parar, mas não explica o que é que vai fazer quando houver condições para reabrir a circulação. Sobretudo, não explica como é que os programas que negociou no quadro da União Europeia vão ser suficientes para o que é necessário conseguir até poder fazer a reabertura da economia. E como não explica isto, deixa a sociedade, de facto, fechada em casa. Não esqueçam que o estado de emergência não permite manifestações, nem permite ajuntamentos. E, portanto, mantém a sociedade congelada, mas não está a conduzir, não está a dirigir a sociedade politicamente. Isto é, não está a explicar o que é que realmente está a passar e o que é que vai ser necessário fazer quando as economias e as sociedades reabrirem. Vejam o que se passa com a educação. É evidente que a solução do ensino à distância, mais a solução de os exames feitos com a matéria que foi dada, são soluções de emergência, são respostas de circunstância. Nada consegue alterar o facto de ter havido uma interrupção na vida desses estudantes, na vida desses jovens, e essa interrupção não é recuperável. E, portanto, é melhor ter uma atitude política de dizer o desastre aconteceu e agora o que é que temos de fazer para recuperar desse desastre, sabendo que, ao contrário das crises anteriores, agora nós não temos um padrão de referência para aquilo que é necessário fazer para recuperar o equilíbrio. Esse padrão de referência vai ser produzido de fora para dentro, vai ser produzido das instituições europeias ou das instituições globais para o interior. O que é que se viu hoje em termos de decisão europeia? Uma comissária europeia a dizer que temos de ter muito cuidado com os investimentos chineses, porque agora que as empresas europeias estão fragilizadas, podem vir aí os chineses e investir. É lamentável que não se tenha dito o mesmo nos anos 50 sobre os investimentos americanos, porque de facto os americanos levaram a Europa de graça. Da mesma maneira, eu compreendo que se diga os chineses não podem levar a Europa de graça. Mas isso não significa que vamos destruir a Europa para que os chineses não a levem. Não, não tem nada a ver com isso. Mas Joaquim, então, mas qual é a solução para este dilema, então? Não percebi. Qual é a solução, então? Deixamos os chineses comprar ou barramos os chineses? Não, Camilo. Nós não deixamos nem podemos impedir, porque vai acontecer aquilo que tiver de acontecer. Os capitais dirigem-se para onde devem estar. E nós ganhamos alguma coisa quando antecipamos esse movimento e
digamos, recebemos uma comissão por trabalhar nesse movimento. Portanto, se a Europa vai ficar descapitalizada, e vai, quem tiver poder de emissão, poder de geração de dívida, é quem vai ficar com aqueles que estão descapitalizados. Jorge, mesma pergunta para ti. Aconteceu com os americanos. Qual pergunta? Fizeste duas novas. Esta questão aqui sobre... Vamos começar primeiro pela China. Esta posição da senhora Comissária Europeia faz sentido? Vamos lá ver. Se nós mantivermos os três blocos, ou seja, Estados Unidos, China e Europa, a circulação de capitais entre estes três países tem que ser sempre feita de forma estratégica. Qual é o problema europeu e porquê é que nós precisamos da ajuda da Europa e porquê é que a Europa nos tem que ajudar? Porque os países mais fragilizados são os países que têm que aceitar quaisquer condições para manter, no fundo, as suas economias a funcionar. Se os alemães se distraírem de Portugal, ou os holandeses, ou os países do norte da Europa, é óbvio que nós temos que nos voltar para qualquer sítio para tentar resolver o nosso problema. E temos que lembrar que os tratados são claros sobre a matéria da livre circulação de capitais e tudo mais. Portanto, ou há uma legislação europeia que impeça. No caso dos Estados Unidos é muito mais evidente porque o poder do presidente, o poder da federação, para fazer uma política externa e uma política económica a proteger os interesses americanos é direta. Mas o problema na Europa é que uma Europa a 27 tem interesses entre ela própria contraditórios. Os alemães também querem manter a sua produção de carros na China. Portanto, também vão ser sujeitos à pressão da própria China. Agora, nós temos que perceber que a solução que seria mais interessante, mas mais complexa, porque isso obrigaria a que se clarificasse a política americana, é que o plano Marshall poderia ser feito para a Europa e para os Estados Unidos em conjunto. Porque estes dois blocos, juntos, unidos e com o mesmo sentido estratégico, resolveriam o problema com a China. Só que nós temos um problema, porque temos nos Estados Unidos um presidente que foi eleito dizendo que ia fechar a América ao mundo para proteger os americanos. E temos na Europa estas divisões todas que nós falamos. Portanto, este é o impasse da vida, se quisermos, da vida global. E um outro aspecto que eu talvez gostava de salientar aqui, porque se falou no estado de emergência. Olhando aqui fazendo um pouco de história. Portugal chegou atrasado a grandes movimentos da história. Chegamos atrasados à Revolução Industrial, chegamos atrasados à descolonização, chegamos atrasados à democracia, estamos a chegar atrasados ao capitalismo e na crise sanitária vamos também chegar atrasados, porque esta crise sanitária tem uma outra característica, é uma competição entre presidentes e primeiros-ministros. E nós, como não temos poder, porque é uma competição em que o mundo está aberto, estamos todos nas mesmas condições, e está tudo à espera a ver quem é que faz pior e quem é que faz melhor. Ora, nós não tendo recursos, só vamos fingir que estamos a fazer melhor. Aliás, é notório, é ridículo, torna-se ridículo as comparações que nós estamos a fazer, quando fazemos comparações entre Portugal, Espanha, Itália ou Estados Unidos, mas nós estamos a comparar, eu estava a ver os números da Alemanha, a Alemanha de camas por... não sei se era por 100 mil habitantes, cuidados intensivos, tinha 307 camas. Parece que a Itália tinha 37. É verdade. Como é que nós, com os nossos recursos, podemos fazer melhor? Só mesmo porque a imprensa tem os olhos fechados. Quer dizer, não estou a ver outra razão. Quer dizer, se me perguntarem, obviamente, uma lógica, e o pior desta crise, é que se está a utilizar a crise para se vir com os discursos de antipatriotismo quando se quer denunciar os problemas. Ninguém quer imputar as responsabilidades da existência do vírus ao governo do Partido Socialista. Como é óbvio, nem este governo, nem qualquer governo nenhum. A única coisa que nós temos que fazer como povo e nação é quais são as soluções políticas e não refugiadas só na técnica. Porque o político, vamos ver, o político tem um problema.
tem que decidir uma coisa complexa em pouco tempo, com pouca informação e com dimensões contraditórias. E tem um problema que é a economia de um lado, a saúde do outro. E como é que vai decidir? Por isso é que eu digo que nós vamos chegar atrasados, não, nós vamos ter que seguir outros, porque provavelmente é essa estratégia mais cautelosa, mais saudável para um país que tem poucos recursos. Agora, a dedicação dos recursos à saúde parece evidente e a questão da substituição de rendimentos das pessoas como essencial no estado de emergência. Porque é Bom, eu tenho aqui uma última questão para vocês, para ver se cerramos aqui o debate hoje, sim. que é, vocês, os dois criticaram há bocadinho a solução minimalista a que o Eurogrupo chegou do Eu ponto de não vista de disse que é. financiamento. Eu disse que é possível. Não, eu percebo, mas não, o problema aqui não é qualificativo que eu trago, é outro. E percebo que resolver uma crise desta dimensão obriga a colocar a utilização de recursos em conjunto, ou seja, a mutualização, em cima da mesa. Mas, ao mesmo tempo, gostava de vos perguntar, se vocês se colocarem nos sapatos do holandês e do alemão e dos finlandeses, como é que se sentiriam se tivesse um primeiro-ministro ou três primeiros-ministros do Sul a pedir Coronita Bonds e, ao mesmo tempo, há um primeiro-ministro em Portugal que utiliza o momento para dizer assim, vamos ter que nacionalizar empresas. E se calhar a TAP é uma delas. Ou seja, a pergunta é esta. Vocês não acham que os países do Norte e do Centro têm razão para desconfiar quando veem que a gente está a precisar de dinheiro para fazer estas coisas? Como nacionalizar a TAP? Joaquim. Pode ser eu. Sim. Bom, Vamos, Joaquim. porque é que essas coisas são ditas? Quando um dirigente político, neste caso uma senhora, diz não pode haver austeridade, só revela que não percebeu nada do que é que foi aquilo a que chamou austeridade há 8 anos atrás e aquilo que é hoje o constrangimento de uma crise sanitária que paralisa a economia. E, portanto, se não compreendeu nada do que era antes, também não compreende nada do que é agora. Quando se vê um primeiro-ministro falar em nacionalizações, ainda por cima a pretexto da TAP, que foi objeto de um negócio complexo do ponto de vista de posições de capital, da autoria do próprio primeiro-ministro e de outros membros deste governo, quando se ouve falar a propósito da TAP de nacionalização, que aliás seria uma prenda de Páscoa para os atuais acionistas da TAP, quando se ouve falar de nacionalização, o que tem de se perguntar é, mas será que ele sabe o que é a palavra que está a usar? Porque se nacionalização é substituir o capital que existia no passado, ou que nunca chegou a existir inteiramente, mas pelo menos estava escrito no balanço da empresa, por dívida atual, se chamar a isso nacionalização, porque a dívida é com garantia de Estado, então isso é uma coisa. Agora, se falar de nacionalização no sentido de ocupar os postos de administração e decisão e de gestão na empresa que teve que contrair dívida, então é uma outra coisa completamente diferente. Ora bom, a nacionalização, no primeiro sentido, é apenas uma questão contabilística. Isto é dar um colateral à dívida que a empresa é obrigada a criar. E esse colateral é a garantia do Estado. Quer chamar nacionalização? Pode chamar, vai nacionalizar todas as empresas, porque todas vão ter necessidade de alguma forma de colateral para a sua dívida. Eu prefiro que o colateral seja do Banco Central Europeu. Isto é o Banco Central Europeu que, através das entidades bancárias portuguesas, permite esse aumento da dívida. Agora, se chama nacionalização para dizer vou ocupar os postos de comando nas empresas,
Então, não é nem socialista, nem democrata, nem comunista. É pura e simplesmente ignorante. Porque isso não é possível, nem sequer ter nada a ver com a resposta a esta crise. Não é um problema de direção, é um problema de congelamento dos fluxos. Joaquim, mas por isso é que eu lhes fiz a pergunta. Por isso é que lhes fiz a pergunta. Se estivessem no lugar de um europeu do centro ou do norte da Europa, via um primeiro-ministro aparecer a pedir corona bonds e depois ao mesmo tempo a dizer que quer nacionalizar uma empresa, eu ainda me cortava mais. Camilo, mas a pergunta... Camilo, eu nesse aspecto recordo sempre aquela polémica entre o Hotel Sarai Carvalho e o Olof Palme. Quando o Hotel dizia eu quero acabar com os ricos em Portugal, o Olof Palme dizia eu quero acabar com os pobres na Suécia. Ora bom, estavam a falar da mesma coisa. Não, estavam a falar em perspectivas diametralmente opostas. Se para resolver esta crise tem como condicionantes não haver austeridade e haver nacionalizações, então, pura e simplesmente, não estão a perceber nada do que está a acontecer. E se não percebem nada do que está a acontecer, não conseguem dirigir a sociedade. Porque a sociedade só é dirigida não por ordens autoritárias, é dirigida com a compreensão das coisas. Explicar à sociedade o que está a passar é o primeiro e fundamental trabalho que tem de ser feito. Jorge, para fechar. A tua pergunta diria que está ligeiramente mal formulada. Então. Porque a pergunta não pode ser o que é que os holandeses pensam dos portugueses ou o que é que os portugueses pensam dos holandeses. A pergunta teria que ser feita de uma forma, num patamar diferente. Sendo os dois europeus e querendo estar na União Europeia, como é que em conjunto nós vamos resolver este problema? Porque se eu puser... O que nós estamos a assistir, lentamente, mas estamos a assistir, é um confronto cultural e debate de ideias de modelos de sociedade. Que o Norte quer influenciar o Sul e que o Sul quer influenciar o Norte. É óbvio que nós partimos de uma posição muito mais fragilizada e, portanto, vamos ter que aceitar mais coisas. Mas isso revela, que o Joaquim tem razão, que há incompetência e ignorância dos dois lados. Porque nem o ministro holandês se pode pôr no Eurogrupo como defensor dos contribuintes holandeses, nem o português pode pôr defensor da ideologia socialista retrógrada influenciada pelo Bloco de Esquerda. Porque se os dois forem para o Eurogrupo com esta filosofia, é totalmente inútil. Não resolve. Jorge, mas eu tenho uma solução. Pronto. Eu tenho uma solução. Que é, não há dinheiro, não há palhaço. Não, seja, não é questão de dinheiro, não há palhaços. Mas é que não havendo dinheiro, não há palhaços, há uma tensão que é introduzida na vida política europeia que vai ter consequências. Porque há uma coisa que é verdade, a Europa pensou-se e fez como um mercado de livre circulação, bens, serviços, pessoas e capitais. Nunca se pensou como uma federação. Para dar esse salto, ou para dar um salto de políticas comuns, nós temos de ter primeiros-ministros que não façam este tipo de discurso na praça pública, por uma razão simples, porque isso só ajuda aos fanáticos. Eu não sei se há uma definição de fanáticos que acho que serve muito bem. Um fanático é um tipo que vai redobrando os esforços para atingir uma coisa, mas esqueceu-se dos objetivos. Os nossos objetivos na Europa não é explicar que os holandeses estão errados, é explicar que os holandeses têm que emprestar dinheiro. Não é que o modo de vida deles esteja errado e que o nosso esteja certo, não é nada disso. Nós temos que pensar qual é o nosso objetivo. E ontem, na intervenção do Ministro das Finanças, eu penso que isso ficou mais ou menos claro. O próprio Ministro das Finanças estava ali sentado e às tantas ele não sabia já se era Ministro das Finanças português ou se era Presidente do Eurogrupo, porque ele já estava a tentar, ora, a pergunta, e quando o jornalista lhe faz, quando o José Alberto Carvalho pergunta, mas diga-me lá, não acha que é uma derrota o Ministro holandês
ter aparecido no jornal a dizer que vitória. E ele não pode dar, quer dizer, a pergunta está mal formulada para um presidente do Eurogrupo. Um presidente do Eurogrupo não é um presidente que representa um país, é um presidente que representa uma ideia da Europa. E é isso que nós precisamos, é que outra vez a França e a Alemanha, porque foram os franceses e os alemães, que se juntem, porque esta crise é fantástica para toda aquela gente que criticou o que se passou em 2011. Eu lembro-me o que disseram da Merkel, lembro-me que disseram o que é que era o ex-franco-alemão, que era um diretório que ia controlar tudo. E agora temos que ir de mão estendida, pedir dinheiro, mas temos que o saber fazer. E a forma de o fazer não é fazer esta afronta pública permanente. Que os Estados Unidos, que o presidente Trump faça isso com os chineses, em que tem o mesmo poderio económico, o mesmo poderio quase militar, o americano maior, mas possam-no fazer. Agora nós, por favor, nós estamos a entrar num combate de boxe em que é os leves contra os pesos pesados. Não funciona. Quer dizer, eu tenho que entrar no árbitro, tem que me dar alguma vantagem. É a única coisa que a gente precisa. É um árbitro que perceba que este combate não é um combate entre boxers para ver quem é que dá o QO. Não é nada disso. E, muito portanto, bem. Chegamos ao final do programa de hoje, com esta interrupção a meio que nós pedimos desculpa. Não foi a meio, foi a 2/3 que nós pedimos desculpa, mas é-nos totalmente alheio. Quero dizer que, provavelmente, esta semana, eventualmente na quinta-feira ou na sexta, voltaremos a fazer um think tank. E desta vez, Jorge, vamos ter um convidado especial. Não vamos dizer para já quem é, não é? Mas ficará marcado por volta das 17 horas. Bom, quanto a nós, chegamos ao final disto. Eu quero lhe pedir aquilo que peço sempre, tanto para aquela parte do programa que já terminou como para esta. Agora estão 2.700 pessoas em direto, há bocado estavam 3.900. Quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não houve mesmo em lado nenhum. Obrigado, com licença. Quanto a mim, até amanhã às 8. Quanto a nós, até quinta-feira às 17 horas.